Eu nunca acreditei nessas histórias de experiência de quase morte. Sempre achei que eram invenções, delírios de quem queria chamar atenção. Mas o que aconteceu comigo, aquilo foi real. E mudou minha vida para sempre. Meu nome é Stepan. Nasci e cresci na Guatemala. E até os 34 anos eu tinha certeza absoluta de quem eu era. Sempre fui prática, independente, durona. Desde criança, aprendi que depender de alguém era um esse. Vendo minha mãe sofrer por causa do abandono do meu pai. Ela sempre dizia que homem não presta, e essas palavras ficaram gravadas em mim como uma verdade absoluta. Aos 16 anos percebi que não sentia atração por garotos. As meninas me interessavam mais. Tive minhas primeiras namoradas. E com o tempo, assumi para mim mesma que essa era a minha identidade. Nunca quis que um homem fizesse parte da minha vida. Nada contra. Apenas não via necessidade. Se algo quebrava em casa, eu dava um jeito. Se precisasse carregar algo pesado, eu carregava. Se uma lâmpada queimava, eu mesma trocava. E foi exatamente isso que me levou à morte. Naquela noite, eu estava em casa sozinha, como sempre. A lâmpada da varanda queimou, e eu não pensei duas vezes antes de pegar a escada e subir para trocar. Não era nada difícil. Fiz isso tantas vezes antes. Mas naquele dia, algo aconteceu. Assim que estiquei o braço para rosquear a nova lâmpada, senti um leve desequilíbrio. Meu pé escorregou, e então tudo virou um borrão. A última coisa que me lembro foi um impacto, uma dor forte, um zumbido no ouvido, e então um silêncio. Meu vizinho Carlos ouviu o barulho da queda e correu até minha casa. Ele me encontrou desacordada, sem resposta, e me levou às pressas para o hospital. Disseram depois que cheguei lá ainda com vida, mas pouco depois de dar entrada no meu caso, meu coração parou por exatamente 8 minutos. Eu fui considerada clinicamente morta. O que aconteceu nesses 8 minutos foi algo que minha mente jamais poderia ter imaginado. Algo que desafiou tudo que eu acreditava. Eu saí do meu corpo. Eu vi o hospital. Eu vi os médicos tentando me reanimar. Mas eu não estava ali. E então algo aconteceu. Algo que mudaria minha vida para sempre. Eu não sabia que estava morta. No início, tudo parecia um sonho estranho. Um instante antes, eu sentia a dor da queda. O impacto contra o chão. O som distante do meu vizinho gritando meu nome. E então, silêncio. Um silêncio. Um silêncio absoluto. De repente, eu estava ali no mesmo lugar onde caí. Mas havia algo diferente. Uma leveza impossível de descrever. Não havia dor. Não havia peso. Não havia medo. Me levantei instintivamente, sem esforço algum. Mas quando olhei para baixo, meu corpo ainda estava lá. A imagem me atingiu como um soco no estômago. Eu estava deitada no chão da varanda, imóvel, pálida, com os olhos entreabertos, sem vida. Minha primeira reação foi gritar. Pedir ajuda. Mas minha voz não saía. Na verdade, eu nem respirava. Entrei em pânico. Isso não podia estar acontecendo. Era impossível. Tentei tocar meu próprio braço, mas meus dedos passaram direto por ele, como se eu fosse feita de névoa. O desespero tomou conta de mim. O que estava acontecendo comigo? Ouvi passos apressados e segundos depois meu vizinho, Carlos, apareceu. Vi a expressão dele mudar. No mesmo instante, ele se ajoelhou ao meu lado, sacudiu meu ombro e chamou meu nome. Stepan, você me escuta. Eu estava bem ali, mas ele não me via. Comecei a correr pela casa tentando processar tudo aquilo. E foi então que percebi algo ainda mais assustador. Eu não pisava no chão. Eu deslizava pelo ambiente. Não havia atrito, peso limite. Era como se a gravidade não existisse para mim. E então, sem aviso, fui sugada para cima. A casa desapareceu. Tudo ao meu redor ficou escuro. Mas não era uma escuridão comum. Não era como fechar os olhos. Era um vazio absoluto. Sem som,
sem cor, sem forma. Sentia algo que jamais havia sentido antes, uma solidão que ia além de qualquer tristeza humana. E então, vozes, elas começaram como sussurros. Depois, se transformaram em ecos distantes, até se tornarem palavras compreensíveis. Mas o que mais me aterrorizou foi que elas falavam sobre mim. Ela nunca acreditou. Sempre rejeitou a verdade. Achava que sabia de tudo. O medo subiu pela minha espinha. Quem estava dizendo aquilo? Onde eu estava? Meu instinto me dizia para correr. Mas eu não tinha para onde ir. Eu flutuava num espaço sem direção. E então vi lá embaixo uma cena que começou a se formar. Como se eu estivesse olhando através de um vidro invisível. Era o hospital. Eu vi meu próprio corpo sendo levado às pressas pelos corredores, cercado de médicos e enfermeiros. Uma médica pressionava minha testa e tentava me reanimar. Uma médica pressionava minha testa e tentava me reanimar. Eu vi os eletrodos sendo colados no meu peito. A movimentação frenética da equipe. Vi quando um dos médicos olhou para o relógio e disse algo que me gelou por dentro. Hora do óbito 23:47. Eu morri. Aquelas palavras caíram sobre mim como um peso esmagador. Era o fim de tudo. E então, como se algo estivesse me puxando para longe daquela cena, fui arremessada novamente para o vazio. A sensação era pior do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Era como cair sem nunca atingir o chão, como gritar sem que ninguém ouvisse. E então, uma luz. No início era um ponto distante, mas à medida que se aproximava, sentia algo mudar dentro de mim. O medo começou a se dissipar, como se aquela luz tivesse o poder de arrancar toda a escuridão que me envolvia. Meu coração, se é que eu ainda tinha um, se apertou. Algo me dizia que aquilo não era só uma luz, era alguém. E quando finalmente pude ver, meu mundo mudou para sempre. A luz crescia. Não era como olhar para o sol, nem como uma lâmpada forte demais. Era algo vivo. Eu podia sentir a luz como um calor que não queimava, como um abraço que envolvia cada parte do meu ser. E então ele apareceu. No início era apenas uma silhueta, mas, conforme ele se aproximava, eu soube. Não havia dúvidas, era Jesus. Meu peito ou o que quer que eu tivesse naquele estado se apertou. Uma onda de emoções tomou conta de mim. Medo, alegria, vergonha, paz, tudo ao mesmo tempo. Eu queria falar, mas não conseguia. Ele me olhou, e naquele instante eu soube que ele conhecia tudo sobre mim. Não apenas minha vida, minhas escolhas, meus erros. Ele conhecia meus medos mais profundos, minhas dores mais escondidas. Ele sabia das noites em que chorei sozinha, da revolta que eu carregava no coração. Ele sabia o quanto eu rejeitei a ideia de que ele era real. E mesmo assim, ele me amava. Jesus estendeu a mão para mim, e no momento em que ele fez isso, tudo ao redor mudou. O vazio escuro desapareceu. De repente, eu estava em um lugar que palavras humanas jamais conseguiriam descrever. Era lindo, mas não era uma beleza comum. Não era como uma paisagem bonita ou uma cidade cheia de luzes. Era uma beleza santa, algo que me fazia querer me ajoelhar e chorar. Porque pela primeira vez na vida, eu sentia que estava onde sempre deveria estar. A paz que emanava daquele lugar era algo que eu nunca havia experimentado. Eu via cores que não existem na terra, e eu via sons que não eram exatamente música, mas tocavam direto na alma. O próprio ar parecia feito de amor, de graça, de algo puro e incorruptível. Jesus começou a andar, e eu o segui. Ao nosso redor, seres celestiais surgiam. Eu não saberia dizer se eram anjos, mas sua presença transmitia uma reverência indescritível. Alguns cantavam, outros pareciam simplesmente adorar de uma forma que minha mente humana não conseguia compreender. Mas ao mesmo tempo que tudo aquilo era maravilhoso, algo dentro de mim pesava. Eu não pertencia ali. Por mais incrível que fosse aquele lugar, eu sentia que havia algo me impedindo de fazer parte dele, como se minha alma carregasse um peso que não podia ser levado para aquele mundo. Jesus parou e olhou para mim novamente.
E foi ali naquele instante que entendi. Havia algo que eu precisava saber, algo que mudaria tudo. E Jesus, com sua voz que parecia carregar o próprio som da eternidade, iria me revelar. Jesus continuava ali parado diante de mim, olhando diretamente nos meus olhos. Mas aquele olhar não era um olhar de julgamento, não era um olhar de reprovação. Era amor, um amor tão profundo que eu não conseguia sustentar o peso dele. Minhas pernas, quer que eu tivesse, naquele momento falharam, e eu caí de joelhos. Naquele instante, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Vergonha, medo, certeza de que eu não merecia estar ali. Mas Jesus não se afastou, ele apenas sorriu. E então, sem que ele precisasse mover os lábios, as imagens começaram a aparecer ao meu redor. Era como se eu estivesse assistindo a minha própria vida, mas agora, sob uma perspectiva que eu nunca tinha enxergado antes. Vi minha infância, vi minha mãe, tão machucada pela dor do abandono, repetindo a mesma frase que moldou toda a minha forma de ver o mundo. Homem não presta. Vi a pequena Stephanie crescendo com essa ideia cravada no coração. Vi a adolescente que começou a se afastar de tudo que lembrava masculinidade, que ergueu muros para se proteger, que escolheu nunca depender de ninguém. E então vi algo que nunca havia percebido no meio de toda essa história, no meio de todas as dores e rejeições. Havia homens bons ao nosso redor. Vi aquele vizinho que, mesmo sem sermos próximos, sempre ajudava a minha mãe a consertar as coisas em casa. Vi o chefe dela que permitia que ela saísse mais cedo quando eu ficava doente. Vi o professor que me incentivava a estudar e dizia que eu era inteligente demais para desistir da escola. Vi o garçom do restaurante, que sempre nos servia com um sorriso, sem nunca nos tratar com menos respeito. E então, meu coração se apertou, porque eu nunca vi isso antes. Sempre acreditei que os homens não prestavam, mas ali estava a verdade. Deus sempre coloca pessoas boas no nosso caminho. Só que eu não queria enxergar. Senti um nó na garganta, mas a maior revelação ainda estava por vir. Jesus estendeu a mão e a cena mudou novamente. Dessa vez eu vi meu pai. Ele estava mais velho do que nas minhas lembranças, sentado sozinho em uma cadeira, olhando para o nada. E então eu vi. Ele chorava. Chorava de arrependimento. Minha mente gritava: não. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. Ele não merece o meu perdão, mas meu coração já sabia a verdade. Eu passei toda a minha vida carregando ódio, dor, rejeição, mas nada disso curou minha mãe. Nada disso curou minha mãe. Nada disso me fez feliz. O ódio que eu sentia por ele não o afetava. Afetava a mim. Foi então que Jesus falou. A voz dele não era um som comum. Era algo que ressoava dentro de mim, que quebrava todas as barreiras que eu havia construído ao longo dos anos. Perdoa este homem. Eu tremi. Meu primeiro instinto foi negar, dizer que eu não conseguia. Mas antes que eu pudesse responder, ele continuou. Você tem carregado um peso que não precisa carregar. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Conheço suas dores, suas lutas, seus medos, mas chegou a hora de deixar isso para trás. Você quer ser livre, então perdoe. Minhas lágrimas começaram a cair, perdoar depois de tudo. Mas então Jesus se aproximou ainda mais, e tudo mudou. A dor que eu sentia, o rancor, a revolta, tudo se dissolveu na presença dele. Jesus me mostrou o que eu nunca quis admitir. Eu não escolhi me afastar dos homens por amor às mulheres. Eu escolhi isso porque queria repelir os homens. Era uma forma de proteção, de controle. Se eu nunca deixasse um homem se aproximar, nunca correria o risco de me magoar. Como minha mãe foi magoada. Foi um choque. Por tantos anos acreditei que minha identidade estava definida. Mas agora, diante da verdade, tudo fazia sentido. Não era sobre desejo, era sobre medo. Jesus me olhou novamente e disse algo que queimou na minha alma. Eu te fiz com um propósito.
Tudo que criei tem uma ordem, um equilíbrio, um plano. Homens e mulheres foram criados para se completarem, para se apoiarem, para formarem famílias. Isso é parte do meu desígnio. Minha mente fervilhava. Mas Deus é tão maravilhoso que nos deu o livre-arbítrio. Jesus se ajoelhou diante de mim e segurou minhas mãos. Pela primeira vez eu senti verdadeiramente o toque dele. Era paz, era amor, era vida. Agora, Stephanie, você pode escolher. Meu coração disparou. Pode continuar no caminho que sempre trilhou ou pode confiar em mim. Era isso. A escolha era minha. A luz ao redor dele parecia pulsar, como se o próprio céu estivesse esperando a minha resposta. Eu fechei os olhos, respirei fundo, e quando voltei a olhar para Jesus, só havia uma coisa que eu queria dizer. Eu escolho viver em Cristo. No mesmo instante, senti algo ser arrancado de mim, como se correntes invisíveis tivessem se quebrado, como se um peso que eu carregava a vida toda tivesse sumido. E pela primeira vez na vida, eu senti paz de verdade, mas ainda não havia acabado. Jesus sorriu e disse: então volte. Ainda há algo que você precisa fazer. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, a escuridão me envolveu novamente. O céu desapareceu. E quando abri os olhos, eu estava de volta ao hospital. A primeira coisa que senti foi dor. Era como se eu tivesse sido arrancada à força de um lugar onde não existia sofrimento, e jogada de volta em um corpo pesado, fraco, quebrado. Meu peito ardia, minha cabeça latejava, e o som de máquinas apitando me cercava. Meus olhos ainda não tinham se acostumado à luz, e tudo parecia fora de foco. Foi só quando tentei respirar fundo que percebi. Eu estava viva. O hospital. Levei alguns segundos para entender onde estava. Senti o peso do lençol sobre mim, o cheiro de desinfetante no ar, os eletrodos grudados no meu peito. Havia vozes ao meu redor, distantes no início, até que uma se tornou mais clara. Ela voltou. Meu Deus, ela voltou. Uma enfermeira correu para fora do quarto chamando os médicos. O barulho dos passos apressados ecoou nos corredores. Eu queria dizer algo, mas minha garganta parecia seca, como se eu não falasse há dias. E então, o peso da realidade caiu sobre mim. Eu morri. E mais do que isso, eu vi Jesus. A lembrança veio com uma força esmagadora. O brilho da luz, a voz dele, a verdade que ele me revelou. Tudo estava tão vivo dentro de mim, tão claro, tão real. Mas como eu poderia explicar isso para alguém? O médico entrou apressado, me examinou, checou meus sinais. Ele olhava para mim como se estivesse vendo um milagre. Stephanie, você nos deu um susto. Você esteve morta por 8 minutos. 8 minutos. Pareceu uma eternidade. Mas eu sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão. Os dias seguintes foram um turbilhão. Minha mãe foi chamada ao hospital, e quando me viu acordada, caiu em lágrimas ao meu lado. Eu tentei contar para ela o que aconteceu, mas as palavras travavam. Como explicar que Jesus me mostrou tudo do que eu nunca quis enxergar? Que o ódio que carreguei por tantos anos contra meu pai estava me destruindo. Que minha visão sobre minha própria identidade estava enraizada no medo, e não no amor. Eu tentava, mas ninguém parecia entender. Filha, você bateu a cabeça. Isso pode ser efeito do trauma. Você estava desacordado. Seu cérebro deve ter criado essas imagens. Foi só um sonho, mas eu sabia, não foi um sonho. Era real, e quanto mais eu tentava me calar, mais aquilo queimava dentro de mim. Eu precisava contar ao mundo o que Jesus me mostrou. Mas será que alguém acreditaria? A verdade é que eu mesma ainda estava tentando entender tudo, quem eu era agora. Foi quando me deram alta que percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu teria que decidir se esconderia essa verdade para sempre, ou se teria coragem de falar. Eu não era mais a mesma depois daquela experiência. Nada dentro de mim parecia se encaixar do jeito que antes se encaixava. Eu me olhava no espelho e via um rosto familiar.
Mas sabia que por dentro tudo tinha mudado, mas mudar não era fácil. Nos primeiros dias, eu tentei voltar à rotina. Acordar, ir ao trabalho, conversar com os mesmos amigos, fingir que nada tinha acontecido. Mas não importava o quanto eu tentasse. Havia algo dentro de mim gritando. Eu não conseguia mais olhar para a vida com os mesmos olhos. As conversas que antes me divertiam, agora pareciam vazias. As opiniões que eu defendia com tanta certeza agora soavam distantes, como se pertencessem a alguém que eu já não era mais. E a pior parte, o medo de contar o que eu vivi. Como dizer para as pessoas que eu morri? Fui ao céu, vi Jesus e voltei transformada. Fui ao céu. Como dizer que ele me mostrou verdades que eu neguei a vida toda? Como dizer que ele me deu a escolha e eu escolhi viver para ele? Por um tempo, guardei tudo dentro de mim. Mas quanto mais eu me calava, mais sentia que estava sufocando. Era como tentar segurar fogo dentro do peito. Até que uma noite, enquanto tentava dormir, as palavras de Jesus voltaram à minha mente. Você quer ser livre, então perdoe. Foi ali que entendi que minha transformação não começaria até que eu obedecesse aquilo que ele pediu. Eu precisava perdoar meu pai. E isso me assustava. Passei anos me convencendo de que ele não merecia o meu perdão. Mas e se o perdão não fosse sobre merecimento? E se o perdão fosse sobre libertação? No dia seguinte, peguei o telefone. Minhas mãos tremiam, meu coração batia forte. Mas quando ouvi a voz do meu pai do outro lado da linha, algo dentro de mim se quebrou. Ele ficou em silêncio quando eu disse que eu o perdoava. Depois ouvi um soluço abafado. Me perdoa, filha. Me perdoa. Foi ali que eu soube. O amor de Deus não apenas me libertou. Aquele foi o primeiro passo da minha nova caminhada. Desde então, minha vida tem sido uma jornada de aprendizado e entrega. Passei a estudar a Bíblia, a buscar entender mais sobre o Deus que me deu uma segunda chance. A verdade estava ali o tempo todo, mas eu nunca quis ver. E agora eu não podia mais negar. Comecei a me afastar de tudo do que antes fazia parte da minha identidade, porque percebi que minha verdadeira identidade sempre esteve em Cristo. Hoje, eu sei que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos criou com amor, nos deu um plano, uma missão, e nos deu a liberdade de escolher. E eu escolhi Jesus. Antes de encerrar, quero deixar para você a passagem que marcou minha transformação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Se essa história tocou seu coração, compartilhe, deixe seu comentário. E se ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se agora para mais histórias que podem transformar sua vida. Que Deus te abençoe.